Muito bem, vamos lá então. Hoje nós vamos... vamos ver se não é o Pautalk, né, Décio? De repente pode ser o Pautalk que esteja trazendo esse probleminha geral. Vamos aguardar para ver, né? Hoje nós vamos começar o nosso estudo, né, dando continuidade, na verdade, ao estudo do nosso Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. No item número 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros, nós estamos hoje na questão 975. A importância desse capítulo, desenvolvido por Kardec, nós podemos ver a importância dele pelo tamanho, pela profundidade que ele consegue alcançar. Nós vemos aqui a necessidade da desmistificação sobre a vida no mundo espiritual para os espíritos sofredores, porque de um modo geral a crença no inferno, nas penas eternas, é algo bastante real, era algo bastante real naquela época e continua sendo hoje uma realidade para uma grande parte, né, das crenças que tem hoje aqui no nosso mundo, tratando, né, primeiro do ambiente onde se encontrarão essas almas, e segundo, pelo ser responsável por esse ambiente e responsável por essa punição, que é o diabo, né? A gente fala diabo com uma certa dose de folclore, com uma certa dose de alegoria, mas esse nome é pronunciado com muita força e muita convicção dentro dessas religiões. Então o espírito desencarnando, ele vai se deparar com uma certa realidade e ainda vai alimentar nas suas crenças particulares a ideia de que ele será definitivamente punido e que não há mais nada que possa mudar essa sua realidade. Esse texto chama-se Esperanças e Consolações, esse capítulo que nós estamos estudando, e trata exatamente da importância de nós modificarmos esse modo de pensar para que os espíritos, mesmo se encontrando nessa condição de sofrimento, ele tenha ali motivação para reconstruir aquilo que acabou sendo destruído durante a sua vida no mundo material. Então nós vamos hoje para a questão 975. Kardec falava, por exemplo, aqui na 974, de onde procede a doutrina do fogo eterno, se esse medo que foi criado em torno desse fogo eterno não teria eficácia na contenção dos homens, né, diante das tentações que o mundo acaba oferecendo e dos erros que ele acaba, né, se deixando levar, pelo qual ele se deixa levar. E aí então uma das respostas interessantes é se o medo não teria bom resultado, e a resposta dos espíritos ela é bastante objetiva. Ele diz assim: isso por acaso impede que até mesmo aqueles que pregam essa ideia cometam os erros? A gente vê que não. Nós temos na realidade, por exemplo, um estudo no nosso dia a dia, independente das crenças religiosas, dos dogmas e tudo mais, trazido pela punição da pena de morte. E aí todo mundo acreditava que os países que adotaram esse tipo de pena teria um equilíbrio na sociedade, sem aqueles crimes mais agressivos, sem aqueles crimes que chocam, né, a opinião pública. E no caso, né, desses países, fizeram uma pesquisa e perceberam que não houve diminuição na criminalidade, na intensidade dos crimes, pelo fato de terem adotado a pena de morte. Então isso mostra que se essa realidade do indivíduo ser punido com essa pena capital não mudou o seu comportamento perante a sociedade, continuam sendo traficantes de drogas, continuam praticando estupros, continuam praticando assassinatos. Isso não mudou absolutamente nada. A mesma coisa acontece então quando se trata dessa questão espiritual, porque trazendo essa figura, essa imagem figurativa, essa imagem folclórica, isso também não muda o comportamento das pessoas. Elas continuam vivendo as suas vidas porque podem, de certa forma, até temer a possibilidade disso acontecer, mas sem a convicção
suficiente para impedi-las que elas cometam os crimes que elas estão cometendo. Porque pode imaginar, por exemplo, a infidelidade, a violência, sem ser nada extremo, né, um assassinato, os crimes mais odiosos pela sociedade, os mais hediondos, né, da sociedade. Mas nós temos assim comportamentos que certamente maculariam a consciência das pessoas e já seria o suficiente para que elas fossem condenadas a essa pena eterna. Quando você comete, por exemplo, né, olha, você mentiu porque você foi infiel, porque você conduziu as pessoas para um tipo de sofrimento, isso já é o suficiente para você ser condenado definitivamente. Então a gente vê que isso não mudou nada, a sociedade continua a mesma. E embora mais de 90% da sociedade seja seguidora de alguma religião, e essas religiões que se encontram hoje aqui presentes no nosso país, por exemplo, né, que é a nossa melhor referência, todas essas religiões que estão aqui falam de céu, falam de inferno. Mas isso não muda aquilo que acontece no nosso dia a dia. Temos a corrupção, temos ali a mesma violência urbana que nós assistimos todos os dias na televisão, não muda absolutamente nada. Então mostra, né, a ineficácia desse pensamento. E isso, né, em contrapartida, a importância do esclarecimento. Porque aí quando nós falamos, olha, você pode até agir da forma como você desejar, mas todo o mal que você provocar vai ser o mal que você vai ter que responder. Então você não vai ser punido simplesmente por ser punido como um castigo divino. A própria punição do indivíduo, que ele mesmo se impõe, é exatamente a reenfrentar aquilo que ele mesmo provocou. Ter que consertar aquilo tudo. E a maior punição não é a dor física, mas é exatamente a dor da consciência. Essa dor da consciência que expõe o indivíduo a constrangimentos, expõe o indivíduo a se deparar, por exemplo, com aqueles que foram vítimas das suas atitudes. Essa sim é a maior falha, porque na verdade, muito mais do que ferir o corpo físico, ferir o orgulho acaba sendo muito mais doloroso. E esse orgulho ferido é algo que para muitos espíritos é uma grande tortura moral. Muitos deles desejariam, por exemplo, simplesmente deixar de existir no mundo espiritual para não ter que se deparar com aqueles que foram vítimas das suas atitudes. Imaginar, por exemplo, olha, eu cometi pratiquei um ato contra uma pessoa que confiava em mim, mas essa pessoa não ficou nem sabendo. Que bom que ela não ficou sabendo. Aí então vamos supor que essa pessoa tenha desencarnado com o passar do tempo, por uma morte natural. Aí depois chegou a vez dele desencarnar, e só dele saber que ele vai ter que reencontrar com essa pessoa e se expor diante do erro que ele cometeu já é o suficiente para ele não desejar, né, nem existir no mundo espiritual. Então a gente vê que a dor moral, como os espíritos sempre reforçam para nós, a dor moral é algo que não tem remédio. Não existe remédio exterior, a não ser o indivíduo receber o perdão que ele precisa e através desse perdão ele gerar para ele mesmo o próprio auto-perdão. Porque ninguém consegue se auto-perdoar sem receber antes o perdão daquela pessoa que foi a sua vítima. Porque do contrário ele estaria se enganando, né? Ele diria assim, olha, eu me perdoo, não tem problema. Mas na verdade ele não foi até aquela outra pessoa que foi a sua vítima e se apresentou, se reconciliou com ela. Aqui nós temos uma outra situação. Bom dia, João, bom dia, pessoal que chegou. Uma outra situação que fala das dificuldades que os espíritos enfrentam no mundo espiritual, que é exatamente você encontrar, né, nós encontrarmos, né, ou os espíritos encontrarem os espíritos que se encontram numa condição de equilíbrio, numa condição de felicidade, acima daquela que ele compreende, e ele não conseguir alcançar. E aí então Kardec pergunta nessa questão 975, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? O justo, né, é exatamente aquele espírito que tem a sua consciência tranquila, o espírito que é capaz de praticar o bem, o espírito que tem ali o círculo de amizades entre os espíritos superiores. Mas aqueles inferiores conseguem compreender exatamente essa felicidade de que ele desfruta? A resposta dos espíritos, sim. E é isso o que os tortura, pois compreendem que estão privados pela sua própria culpa. E por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea,
pois cada existência poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas que poderão expiar as suas culpas. Porque, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez ou do qual foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. O espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que distancia da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não existe a ilusão, vê a realidade das coisas. Aqui mostra para nós algo que pelo menos nós, que temos um esclarecimento maior do mundo espiritual, tememos, não por um temor direcionado a Deus, conforme os ensinamentos que foram transmitidos para nós pelas religiões tradicionais, daquele Deus punitivo, daquele Deus magoado, daquele Deus que se sente, alimenta o desejo de se vingar. Não é aquele Deus mosaico, né, aquele Deus do passado, que simplesmente utilizava esse terrorismo espiritual para poder conter o comportamento das pessoas. Hoje nós tememos porque sabemos que essa é a realidade. As nossas obras construídas através das nossas atitudes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essas obras vão se voltar a nosso favor ou contra nós mesmos. Não existe mais aquela entidade magoada que quer nos punir, mas simplesmente uma lei de causa e efeito, essa lei que vai nos direcionar pelo caminho onde nós vamos ali desfrutar ou simplesmente nos deparar com o resultado das nossas ações. Então começa colocando para nós que primeiro, a felicidade desses espíritos mais elevados são, para os espíritos inferiores, um objetivo, um desejo, mas que não pode ser alcançado exatamente pelos erros que eles cometeram. E dessa forma isso se torna uma tortura, porque eles compreendem que poderiam estar naquela condição melhor, mas não conseguem ainda alcançar. A resposta que os espíritos deram aqui foi bem interessante, porque mostra a condição de um espírito. Por exemplo, ele diz assim para nós: é por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois cada existência poderá abreviar, se for bem compreendida, a duração desse suplício. Então essa resposta, ela é para nós assim direcionada para os espíritos que conseguiram realmente alcançar uma compreensão. Chegaram no mundo espiritual, vislumbram novas oportunidades de crescimento, desejam realmente alcançar esse estágio de felicidade, esse estado de felicidade mais avançado, se espelham naqueles espíritos que são os mais elevados. Esses são aqueles que conseguiram realmente alcançar essa compreensão e desejam realmente isso. Mas grande parte dos espíritos que chegam no mundo espiritual não querem. Pelo contrário, eles querem, aliás, como todos nós aqui, nós gostaríamos, por exemplo, de ser ricos sem necessariamente fazer sacrifícios para alcançar essa riqueza. A gente gostaria de uma herança, gostaria de ganhar na loteria, gostaria de encontrar um padrinho que pudesse sustentar ali as nossas vontades e tudo mais, mas sem o compromisso pessoal, sem ali o envolvimento na construção dessa riqueza. Esse é o problema que nós enfrentamos aqui no nosso mundo material. E no mundo espiritual não é diferente. No mundo espiritual nós encontramos ali aqueles espíritos que se encontram naquela região, muitas vezes não se sentindo culpado pelo que fizeram, tentando enganar, né? A gente lembra, aqui no nosso mundo hoje a gente tem exemplos bastante práticos, né? Bom dia, Zé, bom dia, pessoal. A gente vê aqui no nosso mundo material, por exemplo, uma situação que está muito presente na mídia hoje, que trata da questão da corrupção. Aquelas pessoas envolvidas com o meio empresarial, envolvidos com a política, né? Envolvidos com grandes valores que circulam, que pertencem à sociedade e tudo mais, e de repente quando eles são pegos por fazerem mau uso dessa posição e desses recursos, eles negam até a morte. Mesmo com provas, mesmo com fotografias, mesmo com gravações, mesmo sendo julgados por uma corte suprema e sendo punidos por isso, eles negam até o final. E no mundo espiritual não é diferente.
Muitos dos espíritos que cometeram erros aqui no nosso mundo material, pelo seu comportamento egoísta, pelo seu comportamento orgulhoso e tudo mais, eles continuam agindo assim, tentando se justificar, tentando arrumar desculpas para isso. E aí a gente pensa assim, mas você gostaria de ser feliz como ele? Ele fala, é claro que eu gostaria. Então primeiro você precisa reconhecer aquilo que você fez. Ele vai dizer, mas eu não fiz nada errado. Não foi culpa minha, se eu fiz alguma coisa foi culpa do outro. E aí começa então aquelas atitudes típicas dos espíritos que vivem no mundo de provas e expiações. Então quando se fala naqueles espíritos livres da matéria, que têm compreensão e que desejam realmente se elevar diante da condição em que eles se encontram, de sofrimento, de culpa, de constrangimento, são poucos aqueles que assumem o compromisso de dizerem assim, eu desejo uma nova existência para poder trabalhar dentro do que for necessário, para que eu possa dissipar toda aquela culpa, toda aquela nuvem que eu criei em cima de mim ou em cima das pessoas que viviam comigo. Então não é tão comum assim as pessoas chegam no mundo espiritual e falam, eu quero mudar. Muitos de nós mesmos que estudamos uma doutrina como essa, tão esclarecedora, tão objetiva, tão clara, nessa continuidade da vida no mundo espiritual, nós chegaremos no mundo espiritual muitas vezes tentando justificar as atitudes que nós tivemos. Eu sabia que isso provocava, mas eu não tive culpa, eu fiz isso porque a circunstância me levou a isso. Ele coloca para nós assim, é então que ele escolhe as provas que poderão expiar as suas culpas. A questão é, ele tem consciência da culpa? Ele admite ser culpado? Ele sabe exatamente daquilo que ele fez? Porque aqui a gente tem, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. Isso é essa questão nossa do comportamento que nós temos aqui hoje, de saber que nós podemos gerar o mal, intencionalmente ou não, de que nós temos oportunidade de fazer o bem, e quando nós não o fazemos, nós acabamos então passando por situações que acabam envolvendo outras pessoas. São compromissos negativos e dolorosos que nós geramos na convivência com outras pessoas por tudo aquilo que nós simplesmente não fizemos. Alguém que poderia ser ajudado, alguém que poderia receber uma mão amiga, um conselho, uma palavra, a gente vê alguém se desviando do caminho, e pelo fato de nós termos ali uma certa antipatia por essa pessoa, a gente simplesmente diz assim, olha, quer saber? Eu não estou nem aí para o que ela fizer, o problema é dela. Aí então a gente lava as nossas mãos. Essa questão é bem interessante. Quando a gente pega, por exemplo, a história de Jesus lá com Pôncio Pilatos, quando tem aquela passagem, né, que olha, quem vocês querem libertar, Jesus ou Barrabás? Aí a população escolheu Barrabás, né, porque era contra Jesus, né, havia ali aquela conspiração contra as atitudes ou contra os ensinamentos de Jesus. Aí então Pôncio Pilatos vai e lava as suas mãos. E diz assim, olha, o povo escolheu, eu não tenho nada com isso. E nós temos essa tendência a tirar o nosso corpo, né, aquela expressão que diz assim, tirar o corpo fora. E isso significa que eu não tenho nada com isso, não é problema meu, eu não vi fazendo nada disso. Às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo na sociedade, né, no dia a dia, na rua, no trabalho, no trânsito, a gente faz de conta que não é com a gente porque eu não tenho nada com isso. E eu tinha a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, na verdade, assim, a nossa vida, quando nós nos comprometemos com um verdadeiro amor ao próximo, nós estamos sempre procurando uma forma de melhorar o mundo que nós vivemos, mesmo que seja com pequenas atitudes. Isso não significa nós nos intrometermos na vida dos outros, isso não significa nós darmos um passo maior do que as nossas próprias pernas, não significa nós negligenciarmos os nossos compromissos pessoais em virtude, né, das necessidades do mundo. Só que simplesmente muitas vezes a gente nega, a gente fecha os olhos às situações que nós poderíamos ajudar, principalmente por pessoas próximas. E aí então a gente vai se comprometendo que a gente poderia fazer alguma coisa e não fez porque não quis. A gente não fez por egoísmo, a gente não fez simplesmente porque a gente não se importa. Né, o Décio colocou, né, então está aí, fazer o bem não é simplesmente não fazer o mal.
mas deixando de fazer o bem, tendo a oportunidade, o mal nós o praticamos. Interessante. Pois é um raciocínio que a gente vai demorando para compreender, né, Décio? Porque parece assim, olha, ou você faz o bem ou você faz o mal. Quando a gente começa a ter aquela compreensão de que quando nós deixamos de agir, e essa nossa falta de atitude gerou uma consequência negativa de algo que nós poderíamos fazer e não fizemos, isso mostra claramente que nós damos oportunidade para o mal proliferar. A gente simplesmente não se importa. E é esse nosso egoísmo que faz a grande diferença. Aqui coloca para nós ainda: o espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que distancia da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não existe mais a ilusão, vê a realidade das coisas. Aqui mais uma vez a gente falamos dos espíritos que conseguiram se esclarecer realmente. Daquele que não está mais envolvido pelo véu da matéria, mas muitas vezes ele se encontra com o véu do próprio egoísmo, com o véu das ilusões. E aí ele está no mundo espiritual, mas ainda não compreendeu. A gente tem relatos interessantes nos livros de André Luiz, de pessoas que desencarnaram, que estão o tempo todo tentando justificar as atitudes. Ah, mas eu fiz isso por causa do outro, eu fiz isso porque ele me provocou, eu fiz isso porque eu não tinha, eu fiz isso porque era pobre. Da mesma forma que nós temos hoje, né, essas justificativas da sociedade de dizer assim, mas o coitadinho roubou porque ele mora num lugar pobre, porque ele não tem aquilo que ele precisa. Muito fácil a gente usar essa justificativa. Como se a culpa do seu comportamento fosse o ambiente que você vive. Quer dizer, você não pensa mais no caráter, você não pensa no mal que você pode fazer. Simplesmente se pensa naquele momento particular dele, aquele momento egoísta, em que ele diz assim, o que importa é o que eu preciso. E o que eu preciso é isso, não importa o que eu tenho que fazer para poder alcançar esse meu objetivo. No mundo espiritual, então, temos esse comportamento. Muitos espíritos demoram anos para poder admitir uma culpa de algo que fez. Nós temos ali aqueles laços que são, aqueles vínculos que são criados entre espíritos inimigos, que passam ali o tempo todo, né? Bom dia, Vana, bom dia, pessoal que chegou. Né? Passa assim um bom período das suas existências no mundo espiritual trocando acusações. Não se suportam, não se toleram, não querem aproximação para poder conversar sobre o problema. E então eles vão se vinculando de uma forma dolorosa e estreitando cada vez mais, onde chega um momento em que eles são levados a uma reencarnação compulsória, aquela reencarnação em que eles não desejam, né, em que eles não querem estar juntos, aquela reencarnação em que eles não querem essa convivência, mas eles não têm escolha. Porque a única forma de fazer com que as coisas se resolvam é de uma forma traumática. Não é mais de uma forma voluntária, como é exatamente o exemplo que os espíritos colocam. Então, quando a gente faz um estudo de uma obra como essa, é importante a gente fazer uma análise de qual grau exatamente nós estamos falando. Muitas respostas que eles trazem para nós aqui são respostas voltadas para o espírito que aceita, para o espírito dócil, para o espírito que é culpado, mas ele admite e tem vontade de consertar. Mas muitas dessas respostas não se encaixam, por exemplo, para esses mais rebeldes. E é aí que a gente tem que se aprofundar, porque muitas vezes nós fazemos parte desse grupo de rebeldes e não nos damos conta ainda. Porque está tudo muito bem, está tudo muito bonito, enquanto a gente pensa assim, olha, eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de transformar, eu vou me esforçar para fazer com que as coisas saiam direito e tudo mais. Só que quando a gente se depara com a realidade, aí então vem um grande drama de admitir realmente que tudo aquilo que nós estudamos, de admitir que tudo aquilo que nós tivemos de depoimentos, de esclarecimentos, que aquilo se torna uma realidade para nós. Kardec faz um comentário aqui para nós, ele diz assim: o espírito na erraticidade abrange a sua visão, de um lado, todas as existências passadas, e do outro, o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. Olha só, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. De quem nós estamos falando exatamente? Quem são aqueles que têm essa compreensão? E é isso que demora. Chega no mundo espiritual, lembra quando a gente conversou sobre aquelas 3 fases, aqueles 3 estágios no mundo espiritual? Primeiro vem a perturbação, sair daquela fase inicial de se desvincular daqueles pensamentos turbulentos, né, que passam na mente do desencarnado.
depois vem a fase de adaptação, onde ele começa a se adaptar com essa realidade, e depois vem a fase de evolução. Essa fase de adaptação é exatamente se deparar com os fatos, analisar esses fatos, admitir exatamente a participação naquilo que cometeu de equívoco, fazer um trabalho de regeneração. Então é algo difícil, não acontece de uma hora para outra não. Pelo contrário, é algo muito trabalhoso. A arte do convencimento no mundo espiritual, de convencer a pessoa de que ela está errada, é algo muito difícil, porque quanto mais orgulhosa ela é, menos ela admite. E mais ainda, como Kardec coloca para nós aqui, é interessante essa passagem, olha só que interessante, na 976, ver os espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? Aqui depois a gente volta para aquela explicação que eu estava dando, mas aqui a gente vê, por exemplo, para aqueles espíritos que são bons, que são equilibrados, espíritos amigos, familiares, de repente vê alguém ali, um espírito que passa por aquela fase de perturbação, de se encontrar com culpas e remorsos e grandes sofrimentos. Isso não é para esse espírito amigo que já se encontra numa condição mais elevada, uma fonte de tormento, uma fonte de sofrimento, de aflição? A resposta dos espíritos: isso não é uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes a mão. Essa é a sua ocupação e um gozo quando obtém êxito. Aqui no caso dos espíritos que já estão nessa condição mais elevada, fazem aliás, participam de uma forma bastante ativa na vida desses indivíduos que sofrem. Porque a preocupação deles é fazer exatamente como eles se encontram. Olha só o nível de consciência deles, o tipo de consciência deles. Como eu me encontro numa condição mais equilibrada, então eu tenho condições de ajudar aqueles que não estão ainda. É exatamente do que trata essa questão quando a gente fala, por exemplo, do grande enigma, do livro de Leon Denis, quando ele fala sobre aquela grande corrente de solidariedade, onde os elos mais fortes sustentam os elos mais fracos. Então, na verdade, nós observamos que quanto mais estreita é a relação entre os espíritos, no caso de espíritos familiares, espíritos amigos, aqueles que não estão mais em sofrimento, vendo aqueles que estão sofrendo, têm uma compreensão diferente dessa condição deles. Lamentam naturalmente por estarem naquela posição. Se a gente pega, por exemplo, naquele fato que eu comentei com vocês, do Chico Xavier, quando ele esteve na penitenciária daqui de São Paulo, ele dizia que são muitos os espíritos que foram mães daqueles presidiários, quando eles diziam assim: olha, tem muitas mães que estão sofrendo vendo seus filhos ali, espíritos desencarnados. Essas mães, por exemplo, estando numa condição mais elevada, a gente pode imaginar como está o coração delas, vendo os filhos passando por toda aquela situação. A gente vê o inferno, quase que literalmente o que é viver numa penitenciária, o comportamento, a coação, o medo, as angústias que sofrem o espírito, e de repente você vê, o espírito é a mãe, um pai, uma pessoa muito querida desse espírito, o vê naquela condição. Então, quer dizer, lamentam naturalmente por aquela necessidade, por aquela situação que ele vivencia. Mas muito mais do que lamentar, eles também compreendem aquela situação. E aí procuram ajudar da melhor forma. Através de uma influência positiva, através de uma palavra absorvida pelo seu inconsciente, pelo seu subconsciente. Então compreendem que aquela é uma necessidade. Mas assim se torna muito mais aflitivo o que Kardec coloca na questão 976A, que é a próxima questão. Ele coloca assim: concebe-se isso da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes. Porque quando Kardec falava assim sobre se os espíritos felizes que veem espíritos sofredores, a resposta foi assim: eles compreendem e tudo mais. Quer dizer, tão simples, tão natural. Aí esse caso da mãe, por exemplo, que vê os filhos na penitenciária, vê os filhos se envolvendo cada vez mais com erros e tudo mais, nesse caso, além da superioridade dessa condição de felicidade, ainda existe um envolvimento emocional. Aí não é algo indiferente. É mais ou menos assim. Eu já trabalhei em hospital, então a gente tem uma ideia de como é essa situação. Um cirurgião que vai operar um paciente. É o paciente que chega, faz ali uma consulta,
tem ali o diagnóstico, né, os exames, o diagnóstico, marca a cirurgia, vai para o centro cirúrgico, fez a cirurgia, o paciente se recupera e vai para casa. Até aí tudo muito tranquilo. Agora imaginemos se fosse a filha do cirurgião que fosse no consultório. Tanto que existe ali no Código de Ética da Medicina que os médicos não podem tratar os próprios familiares. Exatamente porque, além dessa questão profissional, existe ainda o envolvimento pessoal. E nesse envolvimento pessoal, imagina, por exemplo, o cirurgião operando o próprio filho numa mesa cirúrgica e o filho desencarna. Qual vai ser o equilíbrio emocional que ele vai ter para poder lidar com aquele paciente? Então hoje nós vemos isso numa realidade, na nossa própria realidade. Por isso, então, todo médico, quando tem uma necessidade, ele chama um colega de confiança para fazer esse tratamento. A mesma coisa acontece, então, nessa questão do mundo dos espíritos também. É muito fácil, quando você analisa a vida de um espírito que sofre, dentro dessa questão da lei de causa e efeito, da lei da evolução. Agora, quando se tem um envolvimento com aquele espírito, um envolvimento afetivo, um envolvimento familiar, um envolvimento mais fraterno e tudo mais, naturalmente você não só analisa essa questão, mas você tem também aquele seu sofrimento por ver uma pessoa que você gosta naquela condição. Mas aí temos duas questões também. Se ele aceita aquilo com naturalidade, é uma coisa. Ele está sofrendo, mas ele tem resignação, ele consegue manter o equilíbrio diante daquela dificuldade, aceita a inspiração, aceita a influência para poder manter naquela mesma condição, até aí tudo tranquilo. Mas e se por acaso aquele espírito vai se rebelando cada vez mais? Quando ele sofre, ele fica pensando em suicídio. Quando ele sofre, ele fica pensando em ter aquelas atitudes intempestivas, aquelas atitudes inconsequentes, que vai gerar muito mais sofrimento. Como aquele espírito feliz consegue se sentir? Então, na verdade, essa condição de felicidade, a gente lembra que a felicidade é uma condição pessoal, é uma conquista pessoal. Ela independe dos fatores externos, né? Independe das pessoas, independe da posição social, independe das posses. É simplesmente um estado de espírito. Então a felicidade existe, sem dúvida nenhuma. Agora, essa felicidade, ela não, por exemplo, deixa de existir diante de um sofrimento, mas os sentimentos daquela própria pessoa começam a fazer com que ela sofra. Ela sofra pelo outro, ela não sofre por ela mesma. Então aqui a gente tem, concebe-se isso, quer dizer, essa visão tranquila, essa visão neutra, né? Até por isso que Kardec insistiu nessa questão. Ele coloca assim mais uma vez, só voltando na 976, ver os espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? E depois aqui embaixo, né, os espíritos colocaram, não, isso não é uma aflição, pois porque eles sabem que o mal vai ter um fim, que isso é necessário, coisa e tal. Mas Kardec insiste aqui depois. Concebe-se isso da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão das dores e do sofrimento dos que lhe foram caros na Terra não nos perturba a felicidade? Então a gente já começa a entrar na questão afetiva. Ele já tem um envolvimento pessoal naquela situação. A resposta dos espíritos: se eles não vissem esses sofrimentos, vos seriam estranhos após a morte. Ora, a religião vos diz, nesse sentido aqui a palavra religião diz respeito ali ao espiritismo, né? Porque o espírito que respondeu, que trouxe para nós essa questão, né? A gente lembra sempre que os espíritos que participaram da codificação não eram espíritas. Muita gente pensa nisso, a gente já conversou sobre essa questão. Existe aquela ideia, né, de que os espíritos que escreveram a codificação, que participaram do desenvolvimento da codificação, eram todos espíritas, e não eram. A maioria era católica, para ter uma ideia. Que eram aqueles espíritos que vivenciaram, né, dentro do ambiente católico, mas nesse ambiente praticaram a caridade, tinham a sabedoria, tinham conhecimento do mundo espiritual. Então aqui a expressão que foi utilizada, a religião vos diz, trata exatamente do espiritismo, né? Então é até estranho, né, Kardec ter deixado passar essa expressão, né, mas vamos em frente. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram as vossas aflições de outro ponto de vista, pois sabem que os vossos sofrimentos são úteis para o vosso adiantamento, desde que os suporteis com resignação. Essa observação aqui, desde que os suporteis com resignação, já é o condicional. E continua: eles se afligem mais com a falta de coragem, que vos atrasa, do que com os sofrimentos que sabem ser passageiros. Então, é o nosso comportamento diante da dor que gera o sofrimento. É a nossa rebeldia, é a nossa recusa, é a nossa revolta
que mostra exatamente assim, né? Ele não está entendendo a importância desse sofrimento para ele. Que ele poderia tirar um proveito maior, que ele poderia crescer, que ele poderia se desenvolver muito mais diante dessas dificuldades, desses obstáculos, dessas lutas. Mas em vez disso, ele simplesmente se revolta. Mas mesmo assim eles têm esse equilíbrio que eles mantêm, é exatamente saber que esse sofrimento é passageiro. Nesse relato a gente pode lembrar sempre, né, daquela passagem de André Luiz, no livro Nosso Lar, lá no começo, quando a mãe de André Luiz, que era um espírito que já estava numa condição mais elevada, via o filho naquela condição de perturbação durante 8 anos. Que a gente pode imaginar, né? Você está vendo ali o espírito se rebelando, o espírito não compreendendo, não aceitando nenhum tipo de influência. Como isso é possível? Quantas mães nós vemos hoje, né, se deparando com filhos que cometem os seus equívocos? A gente fala de mães e filhos, né, porque a gente lembra que sentimento de mãe é sempre um sentimento diferente, né, mas a gente pode ter os amigos, né, os pais, os filhos, né, qualquer relação íntima que traga ali aquele amor verdadeiro, aquele amor sincero. Quando a gente vê um ente da nossa família se desviando desse caminho do bem, desse caminho saudável, e aí a gente fala das companhias, né, com as quais ele se envolve, das atitudes que ele tem, do comportamento que ele tem diante do trabalho, diante das pessoas, e aí tentam aconselhar: olha, não faz isso que isso vai te fazer mal, não faz tal coisa que isso vai dar errado, e de repente a coisa dá errado. Alguém que passa por uma doença, alguém que passa por algum tipo de dependência, alguém que vai preso por um tipo de comportamento. Tem uma passagem interessante de um documentário, eu já cheguei a comentar com vocês, chamado Sequestro. É um documentário produzido pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que mostra o trabalho, né, da divisão anti-sequestro da Polícia Civil daqui do nosso estado, em que o documentário traz para nós trechos de gravações feitas pela própria polícia, gravações em áudio, gravações em vídeo, de todas as operações que eles realizavam para poder tentar resgatar, né, aquelas vítimas de sequestros para as suas famílias. E tem uma cena que me chamou muito a atenção, que foi quando, através de uma denúncia, a polícia chegou a um cativeiro. Naquele cativeiro encontraram uma adolescente, né? Não sei exatamente qual é o nome, o Dudu, tá? De quem é o diretor, tá? Mas pelo nome já dá pra gente ter uma ideia. Então a gente tem ali essa passagem em que a polícia chegou a esse cativeiro, libertou ali uma criança que estava presa e as pessoas que estavam próximas. E aí então a mãe descobriu, a mãe de um jovem, né, de um rapaz já na verdade, descobriu que ele estava envolvido nesse sequestro. E aí então, diante dos seus olhos, a polícia algemou o filho, estava levando ali para a viatura da polícia, colocou ele lá atrás no camburão, e a mãe então desesperada, falando para o meu filho: olha, eu te amo, meu filho, mas por que você fez isso? E tentava bater nele para dar uns tapas ali naquela revolta de mãe, né? Então a gente vê assim o desespero dela, apesar de uma vida humilde, né? Tem sim, Hermes, é bem fácil de achar, inclusive. Você pode até achar pela internet se você procurar, tá? É bem facinho de achar. Então assim, você assiste aquela cena e você pensa assim: apesar da pobreza, apesar da dificuldade, da simplicidade das pessoas, elas ainda mantêm a dignidade. E mantendo essa dignidade, ver um filho, por exemplo, nessa atitude de criminalidade, é aquele sofrimento inconsolável que mãe consegue viver tranquila, que mãe consegue viver serena, consegue construir a felicidade sabendo que o seu filho está preso por ter sido um sequestrador, por ter provocado tanto sofrimento numa família, para uma família. Então a gente vê que o envolvimento pessoal muda completamente a visão, mas ainda assim, né, os espíritos, quando se encontram nessa condição mais elevada de compreensão, conseguem entender que aquela punição, embora seja dolorosa, é necessária. E que mais dia ou menos dia aquele espírito vai conseguir se redimir. O problema é que essa demora, ela é sempre angustiante, porque a gente gostaria, né, que todos os nossos amigos, todos os nossos entes queridos alcançassem essa condição de felicidade que nós também alcançamos, né, se realmente chegarmos nessa condição. Continua aqui para nós então. Eles se afligem mais com a falta de coragem que vos atrasa do que com os sofrimentos que sabem ser passageiros. Então é tudo uma questão moral, é o nosso comportamento diante da condição que gera essa situação. Questão 977, vamos em frente.
Os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima? A resposta: isso não pode ser de outra maneira, diz o bom senso. Aqui já são aquelas condições de relações bastante conflituosas que nós temos aqui no nosso dia a dia, no nosso mundo. Pessoas em ambiente de trabalho que em virtude dessa nossa completa falta de afinidade, com essa antipatia, muitas vezes tão profundas, nós temos ali pessoas que se tornam verdadeiros inimigos dentro do ambiente de trabalho, dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente social. Vizinhos que se odeiam, parentes que se odeiam, profissionais que se odeiam dentro do mesmo ambiente. Então, cria-se, né, essa relação bastante problemática e bastante complexa também. Mas aí então, diante dos extremos, diante dessa perda de equilíbrio, há então a agressão recíproca. E nessa agressão recíproca, sempre tem ali, né, no nosso ponto de vista, pelo menos, aquele que é o culpado, aquele que é o inocente. Mas na verdade ali o fato de estarem envolvidos naquela condição, os dois são vítimas, os dois são culpados. Porque existe um histórico, né, fora daquilo que nós analisamos no nosso dia a dia, que ainda não compreendemos, né, algo que aconteceu no passado, algo que chegou nesse nosso presente, e nós vemos a coisa estourando, mas algo que veio durante muito tempo se desenvolvendo. Mas aí então no mundo espiritual, vai com Deus, bom trabalho. Mas então no mundo espiritual, naturalmente, pela força do pensamento, pela força da lei de atração, os indivíduos vão se reaproximando. Mas se reaproximando pela força dessa atração, mas contra a sua vontade. Porque se você não suporta a presença de uma pessoa e você não deseja a presença dela, você vai fazer de tudo para que ela se mantenha sempre distante. E é exatamente ali que os espíritos colocam. Os espíritos não podem ocultar-se reciprocamente os pensamentos e todos os atos da vida, sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima. Isso não pode ser de outra maneira, ou seja, no mundo espiritual, os espíritos estão sempre em contato. Aquele que é vítima, aquele que é o algoz. Tem uma passagem interessante no livro O Céu e o Inferno, que mostra um criminoso. Ele foi... era um ladrão, ele foi praticar um roubo, naquela época na França, né, no século XIX, foi praticar um roubo e nisso ele cometeu o assassinato. É o que a gente chama de latrocínio. E aí então ele desencarnou e o maior drama que ele vivia era se deparar com as suas próprias vítimas. Está sempre ali sendo observado pelas próprias vítimas. Só que o detalhe mais interessante, as vítimas haviam perdoado. Mas ele sentia aquele constrangimento, aquela vergonha. Porque para muitos espíritos, principalmente os orgulhosos, a maior culpa que ele sente, que ele vai sentir, é exatamente isso, ele ser perdoado pelo erro que ele cometeu. O orgulho dele é uma coisa até meio controversa, né? Porque se você é perdoado, você deveria se sentir bem. Mas quando você é perdoado, mas você não se auto-perdoa, aí então vem essa tortura toda, esse tormento todo. Né? Olha, Hermes, a gente tem uma ideia, né, das situações, quando a gente fala sobre perdão e auto-perdão, a gente pensa, por exemplo, num caso de infidelidade, né, quando um dos casais que foram traídos perdoam o outro, quando nós temos ali um jovem que comete um crime de assassinato, por exemplo, e a família, não de assassinato, não, de morte, né? Por exemplo, um jovem estava andando na rua, dirigindo seu carro embriagado, e de repente ele atropelou uma criança na calçada. Aí, apesar de toda a revolta, de toda a comoção, a família perdoou aquele jovem. Então a gente tem a ideia de perdão e auto-perdão dentro de um grau ainda de um grau muito baixo, né, digamos assim, nesses relacionamentos do mundo material. Mas quando a gente fala do mundo espiritual, a gente fala de tragédias que nós não vemos a continuidade. Você vê, por exemplo, aqui a pessoa que mata e você vê a pessoa que morre. Mas a gente não vê a pessoa que mata e morre no mundo espiritual.
Então, assim, os crimes que a gente vê, ou os erros que nós vemos aqui no nosso mundo material, eles são muito pequenos comparado com aquilo que chega no mundo espiritual, desses grandes dramas que nós nos deparamos aqui hoje, né, com a continuidade desses grandes dramas. Então, acho que a gente não faz ideia do que significa isso, né, você ficar sempre sob o olhar de suas vítimas. A gente vê, por exemplo, ali aqueles espíritos que por exemplo, que foram carrascos, né? A gente teve muitos casos assim na época da escravidão aqui no Brasil, né? Onde nós tínhamos ali os senhores de escravos, né? Os fazendeiros, aqueles que trabalhavam para os fazendeiros e que depois matavam escravos, torturavam escravos. Nós temos aqui na época da guerra, os períodos de guerra também, nós temos ali aqueles soldados que matavam os outros, aqueles comandantes que davam as suas ordens e tudo mais. Então, esses casos assim, que a gente observa hoje e que depois se desenrola no mundo espiritual, é algo que a gente realmente não consegue nem imaginar. A ideia que a gente tem são das obras publicadas que trazem esses fatos, né? Né? Pois é, exatamente, né? As pessoas querem. Aqui você pode se esconder materialmente, fisicamente, né? Você pega ali o seu carro, pega um ônibus, pega um avião e você muda de ambiente. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, no campo das energias, no campo das ideias, é a mente que predomina. E a mente, sendo ali a grande operadora, né, dos pensamentos, das ideias, ela cria sem distância, sem barreiras. Simplesmente as coisas acontecem. Então acaba sendo realmente uma grande tortura. Na 977A, diz para nós aqui: essa revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas serão um castigo para o culpado? A resposta: maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado as suas culpas, seja como espírito, seja como homem em novas existências corpóreas. Então aqui, né? Maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado. Essa simplicidade, né, que tira o grande peso, a grande profundidade dessa questão, né? Até que ele tenha expiado as suas culpas, como se isso fosse acontecer de uma hora para outra. Muitas vezes o espírito passa encarnações e mais encarnações, ou passa séculos, por exemplo, se escondendo das suas vítimas, porque não suporta sequer a ideia delas estarem ali olhando para eles. Não precisa nem dizer nada, só você estar presente na frente daquela pessoa já é o suficiente para ser para ela um grande tormento, uma grande tortura, né? Mas aqui depois a gente lembra sempre que, apesar dessa dificuldade que nós temos em aceitar esse processo de regeneração, de crescimento e tudo mais, é algo que a gente vai aprendendo a desenvolver, que a gente vai aceitando, e essa é a parte positiva do trabalho que os espíritos fazem, aqueles mais elevados, né, nos dando essa compreensão, nos encorajando, nos dando nos dando essa motivação, falando: olha, vai ser difícil, vai ser muito doloroso, mas a gente está do seu lado, a gente está aqui te dando apoio. Não desista, porque isso é importante para você. A gente respira fundo, chora bastante, né, pede um pouco de colo, depois a gente vai em frente e encara aquela situação. É um trabalho difícil, né, mas é um trabalho que é muito positivo, né, e os espíritos se sentem muito felizes por essa transformação. Kardec faz um comentário para nós aqui. Quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto, o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Olha só, o bem e o mal. Para vocês terem uma ideia do adiamento das coisas, da forma como isso acontece, certa vez eu me lembro de um caso que foi apresentado para esses programas espíritas, né, que a gente vê na televisão. Na época era a TV Mundo Maior, isso já são mais de 10 anos, mas teve um caso de uma carta que chegou, naturalmente com todos os dados pessoais ocultos, que dizia assim: olha, eu fiquei sabendo, né, que alguém da minha família teve um filho, né, que o casal teve um filho, só que eu descobri que esse filho não é daquele pai, foi um caso de infidelidade que aconteceu. Eu devo contar ou não devo contar?
E essa dúvida ficou assim, né? Porque quando você tem posse de uma verdade, e quando a gente acaba estudando a doutrina, a gente pensa assim, se eu ocultar isso, eu vou deixar aquelas pessoas passarem por uma mentira. Mas se eu contar, eu posso destruir uma família. O que eu faço? Então, para aquela pessoa, foi uma dúvida. E a gente já se depara com muitas outras situações assim. De saber assim, olha, eu fiquei sabendo que a sua namorada te traiu. Eu devo contar para você ou não? Já que eu não tenho nada a ver com a sua vida. Então são essas encruzilhadas que a vida vai apresentando e algumas pessoas acabam passando por elas. E essa pessoa então perguntou para aqueles apresentadores do programa como ela deveria agir. Como ela deveria agir, contava ou não contava? A resposta foi a seguinte, aí não é aquela questão de se a gente concorda ou se a gente não concorda, se a gente faria a mesma coisa ou não faria. Foi a resposta que ele deu, eu achei sensata na época, eu não sei se eu agiria daquela mesma forma, talvez eu agisse também, né? Mas a resposta foi assim, agora é uma boa hora de dar um intervalo, né? A gente faz aquele plim-plim assim, né? Para vocês esperarem a resposta no próximo bloco, seria uma tortura, não seria? Mas vamos lá, vou acelerar esse comercial e vou dar a resposta para vocês. Então o apresentador pegou essa carta, analisou então ali a questão, né? Pois é, né? Todo mundo o comichão aí, né? Eu coloco um plim-plim assim, espero o próximo, faço um merchan assim só para dar uma cutucada em vocês. Mas então o apresentador disse o seguinte, olha, é importante que a gente prime sempre pela harmonia. Dizer esse fato agora vai muito mais destruir essa família do que você proporcionar o crescimento. E quando eles chegarem no mundo espiritual, a própria verdade vai se revelar. E aí então eles vão ter que resolver essa questão entre eles. Então da sua parte, é mais interessante, deixa que a família fique assim. Apenas a mulher sabe que isso é verdade, naturalmente, porque a esposa, né, responsável ali pela situação criada, somente ela sabe que o filho não é legítimo daquele pai. Então, mas o pai ama demais o filho ama demais o pai, e se esse fato fosse revelado, certamente cairia ali numa situação bastante problemática e aquela família se desestruturaria. Então vale muito mais assim, deixa a família viver aquilo que eles construíram e os fatos vão se ajustar no devido tempo quando eles se depararem com a própria realidade. Então não seja você o responsável por aquilo que vai acontecer. Ou seja, um adiamento daquela situação, mas não o impedimento, não o inevitável, né? Até porque poderíamos pensar, né, de um resgate do passado. A questão a verdade é aquela. O que a gente faz? A verdade vale ou a verdade não vale? Né? Então a resposta que ele deu eu achei bastante sensata, eu achei uma resposta bastante equilibrada, para deixar com que o tempo resolva, e naturalmente isso baseado nessa fé, baseada nessa confiança da justiça divina que envolve a todos e que todos terão oportunidade de se regenerar, de se reconstruir diante daquilo que aconteceu. E continua para nós aqui. Então, como eu disse para vocês, né, o passado estando descoberto, o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que fez o mal tentará escapar à visão de suas vítimas. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros. O homem de bem, pelo contrário, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Isso é importante a gente pensar nessa resposta, porque a gente está tão acostumado a falar em provas, expiações, em culpas e medos, em orgulho, egoísmo, em tudo aquilo que provoca sofrimento para nós, que a gente esquece que tem virtudes. A gente esquece dos atributos positivos, dos atributos favoráveis que fazem parte da nossa personalidade. Nós somos merecedores também de muita atenção, nós somos merecedores também de muita assistência pelo bem que nós somos capazes de fazer. Claro que poderia ser um bem muito mais ativo, ser um bem muito mais abrangente, ser um bem muito mais presente na nossa vida, mas infelizmente a gente continua ali vivendo a nossa vidinha muito mais na neutralidade do que no mal ativo propriamente dito. Essa neutralidade é uma forma de praticar o mal, né? Tic Tac perguntou, como será a expiação de um assassino? Primeiro,
como diz a resposta para nós aqui, vai ser ele se deparar com a própria vítima. E depois, essa questão, Tico e Teco, eu já coloquei para vocês há um tempo atrás uma situação interessante. Muitas vezes a gente pensa no olho por olho, dente por dente, né? Naquela lei de Talião, né? Talião significa reciprocidade. Durante muito tempo a gente pensava que lei de Talião fosse uma pessoa, né? Mas na verdade não, Talião é reciprocidade. Então a lei de Talião é assim: se eu matei alguém, eu vou ser assassinado por ele. Se eu traí, eu vou ser traído. Se eu atropelei, eu vou ser atropelado. Então a gente tem assim uma visão muito limitada dessa questão das expiações, da lei de causa e efeito, pelo fato da gente ter sempre pensado assim, né, que é dessa forma que acontece a coisa. Lá no passado, por exemplo, naquela época do pessoal do Oriente Médio, até mesmo os árabes se comportavam assim: se você fosse um ladrão, cortava a sua mão. Se você tivesse feito tal coisa, você sofria um castigo físico. É compatível com aquilo que você fez e tudo mais, né? Então, Abraham Lincoln ficou esperando o assassino dele desencarnar, muito constrangedor, né? Pois é, né? Então, o que acontece? O que a gente tem que imaginar? Que o propósito do mundo espiritual, ele é sempre fazer com que o indivíduo progrida, sempre fazer com que ele cresça diante dele mesmo. Então, quando a gente pensa assim, se você castigar alguém na mesma condição, se você castigar alguém da mesma forma, não significa necessariamente que você vai fazer com que ele evolua. Então eu trouxe para vocês assim um exemplo, certa vez, que eu achei bastante apropriado. Imaginemos assim um médico que era ginecologista e de repente ele achou interessante ganhar dinheiro fazendo aborto. Aí ele deve ter feito ali uns 200 abortos, ganhou muito dinheiro com isso, violando a lei, contribuindo para o assassinato de um monte de crianças que poderiam nascer e tudo mais. Aí então ele desencarnou. Aí a pergunta é: qual será a pena justa para esse médico? Todo mundo vai pensar assim, né? Tomara que ele seja abortado, tomara que isso, tomara aquilo. No mundo espiritual, né? No mundo espiritual, esse espírito então, tomando consciência do erro que ele praticou, ele se ofereceu o seguinte: olha, eu gostaria de me regenerar diante do erro que eu pratiquei. E eu queria que vocês me dessem a seguinte oportunidade: eu queria voltar a ser médico, mas que eu pudesse trabalhar com crianças que foram abandonadas na África, cujas famílias foram assassinadas por guerras civis, por doenças. Eu queria fundar um orfanato para acolher essas crianças e ser o pai de todas elas. E a gente pergunta assim: essa é uma expiação justa para ele? A lei divina poderia oferecer para ele essa oportunidade sem precisar necessariamente castigá-lo por isso, mas o trabalho do bem que ele deseja fazer já seria o suficiente, porque a gente lembra sempre aquela passagem que o amor cobre uma multidão de pecados. Essa é uma questão que a gente tem que analisar. Então, quer dizer, a forma de você se regenerar diante dos próprios erros não significa necessariamente você sofrer por isso. Muitas vezes o sacrifício pessoal para poder promover o bem já é uma forma de você resolver essa sua expiação. Somos nós que temos essa ideia ainda, né, de se você mata, você morre, se você faz, você acontece. Né? Ser assassinado é uma expiação? Pô, digamos que sim. A violência que você vivencia é uma forma de você experimentar a violência que você praticou. Mas assim, de uma forma objetiva, de uma forma simplista, a gente não tem como analisar exatamente o que acontece na vida de cada pessoa. Muitas vezes o fato de ser assassinado é uma consequência da forma como ele se envolveu em determinadas intrigas. Ele poderia simplesmente viver a vida dele de modo tranquilo, mas ele quis se envolver com traficantes, ele quis, por exemplo, provocar uma situação de grande atrito, e como consequência ele foi assassinado. Então, na verdade, a opção dele de ter se envolvido com essa situação problemática causou o assassinato. Mas ele não precisava necessariamente passar por essa violência. Eu atravessei a rua me fugiu a palavra aqui agora. Indisplicentemente, e nessa indisplicência fez com que ele se expusesse a determinada situação e sofresse as consequências disso.
Ah, eu comecei a andar numa rua onde estava tendo troca entre policiais e traficantes. Peguei e levei um tiro. Esse tiro era para mim uma forma de expiação? Não, foi uma negligência da parte dele. Então a gente lembra que esse ciclo de sofrimento, ele sempre termina com amor. Né? Pois é, esse é um problema que a gente enfrenta, né? As pessoas sempre falam nessa missão de matar. Você tem a missão de matar alguém. Na verdade não, você tem a proposta de você dizer, eu não quero matar. Mas aquele ambiente de violência, ele é muito propício a isso. E esse ambiente de violência acaba gerando essa situação. Né? A Vanna colocou também, né, ter uma vida, né, ter a sua vida interrompida quando você ainda queria fazer alguma coisa é expiação. Né? Pois é, né, e quando você valoriza a vida que tem, né? Continuando aqui para nós. Para o mal, a gente falou do homem de bem, né? Para o mal, não há maior tormento na terra que a presença de suas vítimas. É por isso que ele sempre as evita. Que será dele quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que pecou, vendo os seus atos mais secretos revelados, uma hipocrisia desmascarada e sem poder subtrair-se à sua vista? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. Então a gente tem exatamente isso, né? O bem e o mal que nós fazemos vai sempre se revoltar a nosso favor ou contra nós. É tudo uma questão de nós construirmos uma estrada que nós teremos que percorrer. A colheita, né? A ideia da colheita, por exemplo, né? A colheita, ela é a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Então, usando essa analogia, né, da plantação, da agricultura, ela é muito real. Todo mal que nós fazemos se reverte contra nós. Todo bem que nós fazemos também se reverte a nosso favor. E Chico Xavier falava uma passagem interessante, né? O bem que você te fizer será seu advogado onde quer que você esteja. E, infelizmente, o mal que nós fizermos será o nosso acusador onde quer que nós estejamos. Então a gente, pensando nessa condição, a gente vê assim o futuro dos espíritos que lá estão passando por isso tudo. E esse mesmo futuro que eles passam no mundo espiritual, que eles estão passando no mundo espiritual, essa realidade que eles passam no mundo espiritual, vai ser o futuro que nós também passaremos. Só que a cada um segundo as suas próprias obras. Então nós estamos aqui construindo o nosso caminho. É só a gente olhar então, começar a analisar, mudar enquanto é tempo, acertar enquanto é possível, porque depois não adianta a gente querer lamentar. A oportunidade que nós temos hoje é uma das mais preciosas. Estarmos encarnados é uma concessão divina que nos dá a oportunidade de grandes realizações. Só que infelizmente nós optamos em estarmos aqui para desfrutar daquilo que o mundo pode oferecer. Dos prazeres vazios, dos prazeres superficiais, alimentar as nossas tendências, os nossos vícios. E isso simplesmente atrasa e nos prejudica cada vez mais. E é o que acontece no mundo hoje. A gente olha, por exemplo, o que acontece na televisão, no nosso dia a dia, nos telejornais, a gente vai ver tudo isso acontecendo. As pessoas agem como se não tivesse nenhuma preocupação, e de fato não tem, com aquilo que vai acontecer no futuro. E aí o futuro vai chegar cheio de espíritos, né, chegarão no mundo espiritual como espíritos culpados, espíritos constrangidos, espíritos sofredores, simplesmente porque agiram de modo negligente aqui no nosso mundo. Agora, aquele que tem conhecimento, no nosso caso, por exemplo, acaba sendo pior. Porque nós temos a compreensão de que cada ação que nós fizermos vai se voltar a nosso favor ou contra nós. E ainda assim a gente continua agindo da mesma maneira. O Hermes colocou para nós aqui, Raul Teixeira faz comentários sobre a morte de centenas de crianças em um circo em Niterói, no Rio de Janeiro, referindo aos verdugos de crianças à época de Jesus, né? Então são fatos que são trazidos para nós que são difíceis de compreendermos, né? Principalmente assim de um modo tão objetivo, né? Humberto de Campos, quando trouxe essa experiência, o relato desse fato, né, ele falou de um modo muito específico quem era e quem não era, mas a partir dali também eu já ouvi muitos outros relatos, né, de avião caindo, de tsunami, de incêndios, de guerras e tudo mais. Aquelas 100 crianças, por exemplo, que morreram na Chechênia,
que foram sequestradas por terroristas, né, na Rússia, né, que desejavam a separação da Chechênia. Essas 100 crianças foram presas numa escola e as 100 crianças executadas. Algumas histórias chegavam dizendo que essas crianças foram os algozes da época da Revolução Russa. Os mencheviques, os bolcheviques, naquela época. Então a gente vai criando situações assim que para nós acaba sendo uma ilusão. Então é importante a gente tomar cuidado de fazer afirmações para a gente não cair no equívoco. Porque nós não temos informações para isso, os espíritos não revelam isso, a menos que seja de uma maneira muito instrutiva. Porque fora isso vai ser simplesmente uma especulação. E toda vez que a gente cai em especulação, a gente cai em julgamento também. Bom, pessoal, a gente passa por aqui então. Deixa eu ver aqui. A gente vai parar por aqui agora, porque a gente deixa para o próximo estudo, a partir da questão de número 178. Tá? Para a gente deixar aqui para a gente aproveitar aqui esses nossos minutinhos finais, né? Armando colocou, né, mas essas especulações são bem típicas do movimento espírita, né, e anseiam por novidades. Na verdade, Armando, esse tipo de curiosidade é natural do ser humano. Só que nós, como espíritas, a gente tem essa ideia das reencarnações, do passado e do futuro. Então a gente alimenta a nossa curiosidade, essa nossa fantasia, através desses elementos que deveriam ser positivos para nós. Então a gente especula porque a gente sabe que isso é possível. Agora, para quem não sabe, por exemplo, adoraria ter uma novidade dessa. Então, infelizmente, assim, faz parte da nossa natureza humana, né? E como a gente tem essa informação, nós temos que fazer mais esforço ainda para poder educar. Basta a gente ver, por exemplo, essa questão de especulação, quando duas pessoas apaixonadas dizem assim, nós somos amores de vidas passadas, e não são espíritas. Então, quer dizer, a gente adora essa coisa do passado, né? Faz parte ainda desse nosso estágio infantil de ficar inventando histórias para criar as coisas e tudo mais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, né, do contrário, a gente vai cair em especulação, a gente vai cair muitas vezes até no ridículo, por inventarmos histórias e contarmos histórias que não tem nenhum tipo de fundamento, apenas para poder alimentar os nossos equívocos, né? Então, os fatos por si só já se bastam, né? A gente não precisa ficar complicando cada vez mais as coisas. Mas isso é normal. A gente lembra que quando se fala daqueles que são os adeptos do espiritismo, poucos são aqueles que se dedicam ao estudo. Muitos se aproximam do espiritismo, a gente lembra sempre. A maioria dos que se aproximam do espiritismo é de pessoas que sofrem. Quer dizer, você busca uma justificativa para aliviar o seu sofrimento. Você não busca o espiritismo, por exemplo, para poder se esclarecer por livre e espontânea vontade. Não, eu quero conhecer essa doutrina porque eu quero as respostas para os mistérios da vida. São pouquíssimas as pessoas que fazem isso. A maioria é exatamente daquelas que dizem assim. Que diz assim, né, não, eu vou para o espiritismo porque eu estou sofrendo muito, eu preciso de algo que me console. E nessa motivação de buscar respostas no espiritismo em virtude de um sofrimento é o que faz com que as pessoas fiquem de um modo superficial. Elas ficam por simpatia, ficam porque acham que aquilo é uma tranquilidade, mas na hora de se sentar à mesa e botar a cara nos livros para tentar encontrar resposta, pouquíssimas pessoas têm essa disposição. E é exatamente aquilo que faz com que a gente fique sempre nessas fantasias, nessas especulações, né? Mas, né, o movimento espírita, a partir daquele congresso que nós tivemos em Brasília, do congresso que trata que teve ali sobre o centenário de Chico Xavier, foi acho que há uns 2 anos, se eu não me engano, 2 anos, 1 ano, 2 anos, eu não me recordo exatamente. Ali houve até uma solicitação do próprio Chico Xavier que a doutrina espírita fosse divulgada de um modo mais popular, porque os congressos estavam muito elitizados, né, no seu conteúdo, falando de temas complexos, né, mas as pessoas que precisavam dessas informações, de informações básicas da doutrina, acabavam ficando de fora. E a partir dali, né, a própria Federação Espírita Brasileira começou a fazer esse trabalho de divulgação numa linguagem mais simples, numa linguagem mais acessível para as pessoas. E quem quiser se aprofundar que participe de congressos específicos. Né? Se você quiser um congresso científico, você participa lá. Quer um congresso de outro tema, participa lá. Mas esses congressos gerais, eles devem atingir as pessoas que são comuns.
que não tem grandes conhecimentos. Isso é um fato positivo. Ainda tem uma certa resistência, ainda vemos uma linguagem um pouco mais complicada, uma linguagem mais sofisticada, temas que são mais profundos e tudo mais, mas aos poucos a gente vai conseguindo chegar nessa mesma condição, nesse nível, né, de entendimento. Vamos lá então, pessoal, fechando por aqui. Vou passar para o nosso amigo Hermes, que vai fazer um encerramento para nós. Depois a gente volta para dar aqui os recadinhos para vocês. Professor, pode subir? Beleza, passando para você, voltamos em seguida. Vamos lá, abração.